Graça e paz a todos. Estamos de volta, iniciando mais um culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalho de Justiça, nesta quinta-feira que o Senhor permite nós nos encontrarmos, para orarmos uns pelos outros, cantarmos e meditarmos na palavra do Senhor. Quinta-feira, 16 de julho de 2020. E graças a Deus que nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos iniciar orando, logo depois estaremos cantando, orando mais uma vez e meditando na palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus poderoso, nós chegamos até aqui e agradecemos ao Senhor. Mais um dia, Pai. Mais uma semana que está se passando e nós temos sentido o Teu cuidado. Temos sentido, ó Deus, a Tua proteção e agradecemos, Senhor, também pela provisão nas nossas vidas, na nossa família. Ó Deus, o Senhor é grande e a Sua bondade dura para sempre. E nós reconhecemos isso. Ó Deus, agradecemos, Pai, porque em meio às lutas, em meio a tantas coisas que acontecem neste mundo, muitas coisas acontecem ao nosso redor, nós temos visto a Tua mão poderosa cuidando de cada um de nós. E por isso, Pai, a nossa gratidão ao Senhor. Toma a cada dia as nossas vidas em Tuas mãos. Sê com cada um dos Teus servos, Pai. Servos Teus que fazem parte de um corpo chamado Igreja de Cristo Jesus. Portanto, continua, Pai, a trabalhar na vida de todos nós. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Então nós vamos cantar a primeira música, e a primeira música que nós vamos cantar nesta noite é do cantor cristão, é o hino 296. Age seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em Teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz para sempre toma para o Teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazemos a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia só e só por Teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a Ti, Senhor, do meu coração fazendo o Teu trono, ó Salvador. Meu amor, meu desejo sejam só o Teu nome honrar. Quase que meu corpo inteiro eu Te possa consagrar. Amém. Nós vamos dar continuidade aos cânticos de louvor ao Senhor,
E nesse momento nós vamos cantar a música Te Louvarei, que diz assim: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Vamos cantar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as
Amém. E a última música que nós vamos cantar é Não Vou Calar Meus Lábios. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma salvação te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca secarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca secarão. Nunca secarão. Amém. Nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pelas grandes bênçãos que Ele tem dispensado nas nossas vidas. Não é? Você tem orado em sua casa? Continue orando. Você tem lido a palavra de Deus? Continue lendo. São dois elementos que o Senhor nos deixa para o nosso fortalecimento espiritual. Dois meios de nós estarmos crescendo, fortalecendo, né? Sendo nutridos em total contato, comunhão com o Senhor. Oração e leitura da palavra de Deus. Então, não deixe de fazer em sua casa. Reserve um momento, né? Esteja orando, esteja lendo a palavra do Senhor. Quer cantar hinos, cante também. É sempre bom. Preste um culto ao Senhor, verdadeiramente. Nesse momento nós vamos orar. Temos boa notícia de que a irmã Maria das Candeias já foi feita a cirurgia dela. Graças a Deus ocorreu tudo tranquilo, tudo bem. Deus
tem respondido às nossas orações. Agradecer, né, porque de fato nós não temos outro a quem, assim como nós não temos outro a quem possamos dirigir os nossos pedidos, entregar, também não temos outro a quem possamos agradecer, tão somente a Deus. Então é isso que nós vamos fazer nesse momento. Incluir alguns pedidos de oração, mas também agradecer a Deus. Reconhecendo esse amor tão grande que tem cercado a todos nós. Vamos fazer isso nesse momento? Ó Deus, santo, santo, santo é o Senhor. E nós queremos, Pai, mais uma vez exaltar o Teu nome, porque sempre é momento para nós exaltarmos o Teu nome, seja através de cânticos, seja através de oração. Nós jamais queremos deixar de Te exaltar, exaltar este nome que é sobre todo nome, exaltar este Deus que enviou o Seu único Filho para morrer por todos nós, levando os nossos pecados na cruz do Calvário. Exaltar a este Deus que dia após dia tem providenciado o que é necessário para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós não cansamos de exaltar ao Teu nome, bendizer o Teu nome, ó Deus, de reconhecer a Tua bondade, ó Deus, de termos um coração grato ao Senhor. Ó Pai, obrigado por tudo, Senhor. E tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Glórias ao Teu nome hoje e para todo sempre. Mas também, Senhor, queremos fazer um agradecimento específico pela cirurgia da nossa irmã Maria das Candeias. Obrigado porque o Senhor providenciou todos os meios necessários para que a Tua serva estivesse naquele hospital, sendo atendida, esperando o momento certo, e agora, durante o dia de hoje, foi feita a cirurgia dela. Nós louvamos o Teu nome. E queremos, Senhor, pedir desde já por sua recuperação, né, que ela tenha a paciência necessária e que ela, ao ter alta do hospital, possa chegar em casa em paz e com toda a paciência ela esperar no tempo certo, no seu tempo, para que ela volte a ter uma vida normal, Pai. Ó Deus, agradeço o Senhor, porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja. E por isso, Senhor, nós nos reunimos como um só corpo, tendo um só como cabeça, que é Cristo Jesus, como Senhor das nossas vidas, para cantar louvores com o coração alegre, ó Deus, cantar louvor com os nossos corações gratos, porque nós sabemos a quem nós servimos e sabemos que é poderoso, Pai, para nos guardar, para guardar a Sua promessa até o momento final. Ó Deus, nesse momento nós queremos pedir por todos aqueles que estão no leito de hospital, que o Senhor esteja restaurando a saúde de cada um deles, seja quem for, Pai, do mais novo ao mais velho, ao Pai, do pobre ao rico, e nós colocamos em Tuas mãos, porque sabemos que a maior bênção é estarmos debaixo da Tua mão poderosa, o Teu grande amor nos cercando dia e noite. Ó Deus, queremos também pedir por aqueles que se encontram desempregados, que o Senhor abra a porta de emprego. Ó Deus, sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor não mente, o Senhor não volta atrás. Ó Pai, confiantes nessa Tua fidelidade, Senhor, é que nós oramos em favor dos nossos irmãos que se encontram desempregados. Ó Deus, dá paz
Dá tranquilidade, Senhor, necessária às famílias. Aquele coração que está passando por momentos difíceis. Ó Deus, muitos problemas das naturezas mais diversas. Ó Deus, e por isso nós pedimos que o Senhor esteja confortando a cada pessoa que nesse momento está passando por uma dificuldade, com o coração apertado. Ó Deus, e são famílias, são casais que estão com problemas. Ó Deus, muitos casais se desfazendo. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja confortando, Pai, aqueles que estão em conflito conjugal, que estão em conflito familiar, aqueles que estão em conflito consigo mesmos. Que a Tua presença santa esteja consolando a todos eles. Ó Deus, ser com o nosso país, as autoridades. A nossa oração sempre é que eles possam ter o temor do Senhor. A Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que assim seja uma realidade na vida dos nossos governantes e todas as autoridades que estão à frente do nosso país. Ó Pai, nós pedimos também por Tua igreja, anima o Teu povo, não deixa desfalecer. Ó Deus, fique com aqueles que estão para tomar decisão, orienta-os, que eles não venham tomar nenhuma decisão vinda deles próprios, mas do Senhor. Ó Deus, continua a falar aos nossos corações através da meditação da Tua palavra. Ó Deus, que nós como servos Teus possamos aproveitar as oportunidades de testemunhar do Teu grande amor e falar a outras pessoas o que o Senhor fez através de Jesus Cristo na nossa vida. Que essas pessoas que ainda não tiveram aliança com o Senhor Jesus possam fazê-lo quanto antes. Perdoa os nossos pecados, Pai. Sabemos que temos sido falhos, mas nós pedimos perdão, Senhor. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos meditar na palavra do Senhor? Pessoal, hoje nós vamos meditar na passagem de Atos, capítulo 2. E, portanto, vai ser necessário nós recorrermos a várias outras passagens bíblicas. Então, o que é que eu digo a você nessa noite? Se você quiser anotar as mais diversas passagens bíblicas que nós vamos falar aqui nesta noite, através da meditação, você pegue um papel, uma caneta e anotar, né? Para que depois, você querendo, faça uma consulta, né? E até estude com mais calma este texto bíblico à luz da palavra do Senhor, né? Da própria palavra. É a palavra de Deus quem nos ensina o tempo todo, e a Bíblia não entra em contradição em momento algum. Então, esses textos variados que nós podemos usá-los vão nos orientar, vão trazer mais sustentação aos argumentos, né, para que nós possamos
Então, entender melhor o que a passagem ela quer nos dizer. Então, através de outros textos, pode nos trazer uma compreensão melhor, tá? Do que nós entrarmos com um certo preconceito, né? Um conceito preconcebido, e então ficarmos em conflito e muitas vezes não entendermos, porque esse preconceito, na verdade, já vai criar uma certa barreira ao nosso entendimento. Então, hoje selecionei vários textos bíblicos e você querendo anotar, é uma oportunidade para facilitar a sua compreensão. Então, vamos lá. Eu peço a você que abra em Atos, capítulo 2, do 1 ao 13. Atos, capítulo 2, do 1 ao 13. Visto que este texto é um pouco polêmico, né, então se vai necessário nós termos mais subsídios da própria palavra, né, para argumentarmos. Então vamos lá. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. É interessante que aqui é no singular, Pentecoste. Né? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então, meus irmãos, como eu já disse, esse texto é um pouco polêmico, tá? Mas a Bíblia nos explica. Não é o nosso preconceito que vai nos explicar, mas a própria palavra do Senhor. Tá certo? Então, é necessário nós nos despojarmos de todo o nosso preconceito para que a palavra de Deus fale conosco. Para que nós possamos ouvir Deus falar diretamente a cada um de nós. E não nós ficarmos insistindo em ouvir a nós mesmos. Então, o texto começa dizendo o seguinte: chegando o dia
de Pentecoste. O que era esse dia de Pentecoste? Eu quero dizer logo de início que esta é uma das grandes festas do calendário judaico. E três especificamente, apesar de haver mais, mas três especificamente são consideradas três grandes festas. Esta festa de Pentecoste, a festa da Páscoa e a festa das tendas ou dos tabernáculos. Tá? E esta festa de Pentecoste, que é a que nos interessa neste momento, ela pode ser chamada de mais três nomes. Ela já tem um e pode ser chamada de mais três nomes. Os outros nomes são Festa das Semanas, ou ainda Festa da Colheita e ainda Festa das Primícias. E o que era o Pentecoste? Pentecoste é um termo grego que significa quinquagésimo. Quinquagésimo, ou seja, 50. Portanto, 50 dias, tá? Ou, para nós entendermos melhor, 50 dias após a festa da Páscoa. Deus já havia estabelecido, quando o povo de Israel saiu através de Moisés do cativeiro do Egito, e então Deus foi se fazendo conhecido, né, de uma maneira bem paulatina aquele povo que estava com uma cultura egípcia, idólatra, muito contaminada, né, em sua mente, né, uma cultura muito que desvirtuava de todo o propósito de Deus. Então, lá no deserto, enquanto o povo caminhava, Deus foi estabelecendo as suas leis, os seus mandamentos. E em Levítico, capítulo 23, do versículo 15 ao versículo 22, está estabelecida a festa das semanas. E quantas semanas são? 7. 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Mais um dia, fica 50. Então, a festa de Pentecoste, que em grego quer dizer quinquagésima. Tá? Então, seriam 50 dias de um sábado, do sábado de Páscoa até o outro sábado, que completaria 49, e mais um dia fica o 50º, que é o domingo. Então, essa é a festa de Pentecoste. E aí, meus irmãos, essa festa de Pentecoste aconteceu próximo de um evento muito grande. Os irmãos se lembram que eu falei que a festa seriam 50 dias, foi estabelecido por calendário, por Deus, 50 dias após a festa da Páscoa, que era outra grande festa, né? Relembrando a saída apressada do Egito, a Páscoa. Né? E o que foi que aconteceu 50 dias atrás? A crucificação do Senhor. Jesus crucificado na sexta-feira e no domingo Jesus ressuscita. E depois que Jesus ressuscita, esse livro de Atos nos mostra que Jesus passou quantos dias aparecendo aos discípulos e demais pessoas? 40 dias.
Está aqui no capítulo 1, versículo 4. No versículo 3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. E assim que Jesus apareceu, falando a respeito, acerca do reino e tudo, né, dando instruções aos seus discípulos. E então, desde a ressurreição de Jesus até ele subir aos céus, completaram-se os 40 dias, e antes dele subir aos céus, Jesus, reunido com os seus discípulos, disse: não saiam de Jerusalém, que eles esperassem pela promessa de Deus Pai. E qual era essa promessa? O Espírito Santo. Então, quando se completou 40 dias, Jesus foi levado aos céus. Faltavam-se mais 10 dias para o Pentecoste, completando 50 dias. E aí é que acontece, então, a chegada ou a descida do Espírito Santo. E quantas vezes, né, Jesus falou a respeito dessa promessa? O próprio Senhor Jesus falou. Nós temos passagens no Antigo Testamento, né, mas que não vamos fazer referência aqui a muitas dessas passagens. Vamos deixar para um outro momento. Mas Jesus fez referência a essa promessa várias vezes. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Ainda nesse capítulo 14, versículo 26, Jesus faz referência novamente ao Espírito Santo. No capítulo 15, versículo 26 também, Jesus fazendo referência ao Espírito Santo. E ainda no capítulo 16, versículo 7, outra fala do Senhor Jesus dizendo o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então, Jesus comentou várias vezes, falou várias vezes a respeito do Espírito Santo, muitas vezes ele se referindo ao conselheiro, outro conselheiro, que ele também era um grande conselheiro. E qual a leitura que fazemos desse evento tão prometido, tão esperado? Como eu falei, já era prometido desde o Antigo Testamento, mas aqui estamos com algumas referências do Novo Testamento ainda. Qual é a leitura que fazemos a respeito disso? Dessa promessa? E que aqui nós vemos que é chegada. Vamos a Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 15 ao 20. Também é o último momento de Jesus na terra com os discípulos que Marcos registra. E olha como ele registra. Marcos 16, do 15 ao 20. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Olha, eu quero chamar a atenção desta palavra, sinais. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. 2 pontos. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Continuando, 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então o Senhor Jesus já havia predito, de que aconteceriam sinais. E um dos sinais que nós vemos, é o falar em línguas, que esse texto de Atos, capítulo 2, nos mostra. Mas não foi somente isso. O texto nos apresenta aqui 3 sinais. Olha só. 3 sinais da presença de Deus. 3 sinais da presença de Deus. Um é o vento. O que é que o texto diz aqui? Versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. O vento, em toda a Bíblia, sempre lembra o Espírito Santo. Vento sempre está associado ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo enviado por Deus veio como um vento. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. É a chegada do Espírito Santo, a promessa de Deus que Jesus havia falado também. Então o vento é o símbolo da presença do Espírito. Em Ezequiel capítulo 37, Ezequiel 37, Ezequiel 37, versículo 9 a 13, fala daquela profecia de ossos secos, e fala aqui muito fortemente a respeito, e nós vemos, e diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza esses ossos, diga-lhes: ossos secos, voltem, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então, nós vemos aqui, o símbolo do Espírito é o vento. Aliás, Deus, quando criou o homem, ele soprou nas suas narinas, concedendo espírito, vida.
Não há vida em um corpo se não houver o Espírito. Em João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: o vento sopra, o Senhor Jesus mesmo dizendo, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então Jesus, ele faz essa correlação entre vento e Espírito. Então, o primeiro sinal que nós vemos aqui da presença de Deus no Pentecostes, né? Usando a festa de Pentecostes, no qual todos judeus vieram de várias nações para se ajuntarem e ali oferecerem ofertas ao Senhor, se lembrando que era também chamada festa da colheita, então, festa das primícias também. Então, os judeus de toda a parte do mundo vinham trazer as suas ofertas como gratidão ao Senhor. 50 dias depois da festa da Páscoa. Essa era a oportunidade para que pessoas de outras nacionalidades pudessem ouvir as maravilhas de Deus. É o que o texto nos diz. Tá? Um outro elemento, um outro sinal é o fogo. Um outro sinal da presença de Deus é o fogo. É símbolo do poder de Deus. Símbolo do poder do Espírito de Deus. Nós nos lembramos daquele episódio em que Moisés conversou com Deus na sarça ardente. A sarça estava em quê? Em fogo, em chama. Era o símbolo da presença do Senhor. Então, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. A gente encontra logo no início deste capítulo. Nós vemos outro momento, no capítulo 13, versículo 22. Capítulo 13, versículo 21 e 22, em que Deus estava guiando o povo de Israel no deserto. E o que era usado? Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, de noite numa coluna de fogo. Quem ia? O Senhor. Símbolo. Fogo como símbolo da presença de Deus. Quer mais textos? Êxodo 19, 18, para você consultar depois. 1 Reis 18, 33, 38 e 39, versículo 38 e 39. Aquele momento em que Elias estava lá desafiando os outros profetas. Desceu o quê? Fogo do céu, presença de Deus. Que é outro momento. Gênesis, estamos meditando em Gênesis. Quando Deus faz uma aliança com Abrão, em que Deus diz, olha, mate os animais, coloque uma parte em frente à outra. Deus passou, de repente passou um fogareiro entre as partes. Quem passou? Foi Deus. Símbolo da presença de Deus. Então tem o vento, o fogo e a linguagem, né,
Então diz assim o texto prosseguindo, versículo 3. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então cada um deles, né, tiveram línguas, parecia línguas de fogo. Alguns textos dizem assim, como línguas de fogo, símbolo da presença de Deus. Deus parou, pousou sobre cada um deles. Sobre cada um deles. A presença de Deus ali. E aí o que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui nós vemos outro sinal, que é o falar em línguas, que nós vemos que Jesus já havia falado em Marcos. Acabamos de ler Marcos 16. E o que é que simboliza essa língua? É a fala, a comunicação das boas novas do Evangelho. Um elemento essencial. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, são sinais que evidenciam a chegada da promessa, né? O cumprimento da promessa de Deus, que é a chegada do Espírito Santo. E o texto prossegue dizendo, informando no versículo 5, que havia ali em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo conhecido, é claro. Aqui ele enumera 15 nações, idiomas diferentes, e esses que, na verdade, faziam parte da dispersão, porque lembra-se que séculos atrás eles foram levados cativos por assírios, por babilônicos, e alguns retornaram, outros ficaram, criaram raízes lá, família, e foi assim geração em geração, mas eles não perderam o sentimento religioso, o contato religioso. Então eles eram devotos, eram judeus, a nacionalidade não, mas a religião deles era judia. Então eles tinham esse compromisso de vir nessa festa. E aqueles galileus, que o texto se refere aqui, que estavam cheios do Espírito Santo, falando noutras línguas, e que esses que vieram de outras nações entenderam, esses galileus são os discípulos. Lembram que enquanto Jesus estava subindo aos céus, apareceu o anjo e disse a eles: varões galileus, o que vocês estão olhando? Diz assim, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, é Atos 1, versículo 10, que eles disseram: galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Então esses galileus que o texto se refere aqui no capítulo 2 são os discípulos que foram possuídos, cheios do Espírito Santo. Jesus já havia dito, olha, não saiam de Jerusalém. Ele estava no 40º dia, e Jesus foi elevado aos céus, faltavam 10 dias. E quando se cumpriu o tempo, eles receberam o Espírito Santo, vieram sinais da chegada do Espírito Santo, inauguração da Igreja de Cristo, a era da Igreja de pregação da palavra do Senhor. É interessante, meus irmãos, que nós vemos aqui no versículo 11,
tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa língua. A chegada do Espírito Santo tem um propósito de impulsionar os discípulos do Senhor, a mim e a você, assim como impulsionou os discípulos do Senhor Jesus no tempo da igreja primitiva, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, para que as pessoas possam ouvir as maravilhas de Deus. Esse mesmo Espírito que usou os discípulos naquela época é o mesmo Espírito que nos usa hoje. O Espírito Santo é a fonte sobrenatural em nós. Assim como foi no dia de Pentecostes e em toda a era da igreja, continua sendo assim, agindo em nós, para nós proclamarmos as maravilhas de Deus, para que as pessoas possam ouvir das maravilhas do Senhor. Ali foi inaugurado uma era, que é a era da igreja, para fazer Cristo conhecido, para a proclamação do Evangelho, as boas novas. O Senhor havia dito, no versículo 8, mas receberão poder, capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Durante toda a leitura do livro de Atos, nós vamos ver os desdobramentos deste poder que foi dado aos seus discípulos, começando em Jerusalém, indo por toda a Judéia, que Jerusalém fazia parte da Judéia, atravessando a fronteira da Judéia, indo até Samaria, que eram considerados indignos naquele tempo, porque era um povo mestiço, não eram judeus, não israelitas puros, e até os confins da terra, chegando aos gentios. Nós vamos ver esses desdobramentos aqui. Mas este mesmo poder nos é dado, é investido em nós para que nós possamos também proclamar. Temos o poder, que é o Espírito Santo, para proclamarmos a salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, como foi bom, meus irmãos. Deus, na sua sabedoria, aproveitando aquele momento de Pentecostes em que judeus de toda parte do mundo, com suas nacionalidades, suas línguas maternas, eles iam se juntar em Jerusalém para que ali eles pudessem ouvir as maravilhas de Deus. Ali foi uma grande oportunidade. Imagine só, Deus preparou o terreno para que quando o apóstolo Paulo fosse aos gentios, juntamente com os seus companheiros, eles já tinham uma experiência. Quantos daqueles que estiveram naquele momento que puderam levar essa história para os seus países, contar a outras pessoas, terem uma prévia? Muitos foram convertidos, nós vamos ver adiante. Muitos foram convertidos, porque ouviram as maravilhas do Senhor. As pessoas só se tornarão conhecedoras das maravilhas do Senhor e do Deus maravilhoso a partir do momento que nós falarmos, proclamarmos que há salvação em Cristo Jesus. Está sobre nós também. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, eu vou ler para vocês, que nós somos templo do Espírito Santo.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. 19 e 20. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O corpo é essa matéria. Enquanto vida nós temos, precisamos glorificar o Senhor. E podemos fazer de várias maneiras, mas algo inevitável, algo que ninguém pode deixar de fazer, é o que Jesus disse: pregai a toda criatura. Assim como os discípulos foram cheios do Espírito Santo, né? Nós também podemos ter esta experiência de estarmos cheios do Espírito Santo para proclamarmos a verdade que liberta. E que assim seja uma realidade para a nossa vida, né? Foi dada autoridade a eles, dada autoridade também a nós, para falarmos das maravilhas de Deus. Vamos orar? E o nosso próximo encontro vai ser na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, tá? E depois às 18h30, com o culto de louvor e adoração. E continuamos na série de mensagens em Gênesis. E na terça-feira nós voltamos a meditar aqui em Atos. Nesse espaço de tempo, nós temos muito o que falar a respeito do reino a outras pessoas, especialmente. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez, agradecidos por esta oportunidade. Agora eu peço que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor continue a falar conosco e complete o que for necessário. Nos dá uma noite de Tua santa e gloriosa presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a mim, Deus abençoe você e tenha uma boa noite em nome de Jesus.